Olá! Nesse encontro de hoje, que tem o número 067, nós vamos ver esse quarto item do que o Catecismo nos apresenta a respeito do sacramento do batismo, sendo que são 7 itens, falta ainda o vídeo 68 e o 69, para a gente encerrar esses nossos comentários sobre o primeiro dos sacramentos da iniciação cristã. Então hoje nós temos nessa questão quem é que pode receber o batismo, os parágrafos 1246 até o 1255. Logicamente que nessa primeira questão ninguém é obrigado a receber o sacramento do batismo. Isso é óbvio. Porque entrar para a igreja, entrar para o povo de Deus, é uma questão de livre escolha. Se a pessoa não quiser passar por esse rito, não quiser ser batizado, né? Isso é para quem deseja, quem pede esse sacramento. Ora, quem é que pode receber o batismo? Adultos, lógico. Por quê? Porque eles sabem o que querem. Os adultos, em seu perfeito juízo, são eles que se apresentam para receber o batismo. Mas e as crianças? Lógico também que, com base na fé dos pais e de padrinhos, as crianças também vão ser batizadas, e isso acontece desde o tempo dos apóstolos. Então vamos para o primeiro parágrafo, que é o 1246, em seguida o 1247. Só que o 1246, ele também é bastante óbvio e formal. Ou seja, é lógico que o que diz aqui é capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela. Então, uma pessoa que já foi batizada não pode receber de novo o batismo, porque o batismo só se administra uma única vez. Então, se a pessoa então não foi batizada ainda, ela pode sim ser batizada, e somente ela. Agora vamos ler comigo o parágrafo 1247. O batismo dos adultos. Desde as origens da Igreja, o batismo dos adultos é a situação mais normal, nas terras onde o anúncio do Evangelho é ainda recente. O catecumenato, preparação para o batismo, ocupa então um lugar importante, sendo iniciação à fé e à vida cristã, deve dispor para o acolhimento do dom de Deus no batismo, na confirmação e na Eucaristia. O Catecismo então nos mostra que hoje, principalmente hoje, mas desde as origens já era assim, os adultos que procuram o sacramento do batismo, que manifestem esse desejo de serem batizados e iniciar uma vida cristã, eles têm que ser preparados. A preparação de adultos se chama catecumenato, um nome bastante tradicional na história da Igreja. E hoje, como eu mostrei no vídeo anterior, existe até um ritual chamado, a gente abrevia como rica, que é todo um processo, uma catequese, uma preparação para os chamados, então, catecúmenos. E os próximos 2 parágrafos, eles tratam exclusivamente, então, de que se consiste a preparação de adultos para o batismo e quais são os objetivos dessa preparação.
Hoje, aliás, está muito presente, né, na vida da igreja, graças a Deus, a procura de adultos. Praticamente todas as paróquias têm a chamada catequese para adultos. Alguns que até já são batizados. Então não é o caso deles serem chamados de catecúmenos. Esses adultos hoje em dia, que já sendo batizados, apenas querem receber o sacramento da confirmação. Às vezes, é muito frequente, aliás, nós termos adultos que já foram batizados, participaram algum tempo de uma catequese na infância e até já receberam a primeira Eucaristia, mas ainda não têm a crisma. E aí procuram o sacramento da crisma. Esses não são chamados de catecúmenos, mas eles vão passar também por um processo, por uma caminhada, por um itinerário de preparação para esse sacramento. Agora, quando se tratar de adultos que precisam ainda do primeiro sacramento, que é o batismo, o recomendável é que se use já, inclusive, essa preparação do Rica, que é esse ritual que a igreja dispõe, então, para que essas pessoas sejam preparadas. Vamos ver nesses 2 parágrafos em que consiste essa preparação e seus objetivos. Leia aí. O catecumenato, ou formação dos catecúmenos, tem por finalidade, olha aí o objetivo, permitir-lhes que, em resposta à iniciativa divina e em união com uma comunidade eclesial, levem a conversão e a fé à maturidade. Trata-se de uma formação à vida cristã integral, pela qual os discípulos são unidos a Cristo, seu Mestre. Por isso, os catecúmenos devem ser iniciados nos mistérios da salvação e na prática de uma vida evangélica, introduzidos mediante ritos sagrados celebrados em épocas sucessivas, na vida da fé, da liturgia e da caridade do povo de Deus. Os catecúmenos já estão unidos à igreja, já pertencem à casa de Cristo, não sendo raro levarem uma vida de fé, esperança e caridade. A Mãe Igreja já os envolve como seus, em seu amor, os cercando de cuidados. Então, ainda é bastante frequente a procura de adultos não batizados por algum motivo. Ou seus pais não se preocuparam em batizá-los, ou houve problemas, né, familiares, ou até ingressaram em alguma outra crença, ou então não tinham crença nenhuma, mas de repente a graça de Deus, que sempre é uma iniciativa de Deus, né, que atrai todos os seres humanos para Ele, essa pessoa procura a igreja e quer o batismo. Se não tem o batismo ainda, ou se recebeu algum batismo que não é válido em alguma outra religião, e isso tem que ser esclarecido no momento em que essa pessoa procurar, né, saber se ela precisa mesmo ser batizada, ou se ela foi batizada em alguma igreja, que a Igreja Católica reconhece o batismo, há casos assim. Então, essas pessoas, elas precisam ser iniciadas na fé católica. Conhecer a profissão de fé, conhecer os sacramentos, conhecer como deve ser a vida cristã no dia a dia, ou seja, descobrindo o sentido da vida. Esse é o objetivo. Como que vai acontecer isso? Durante essa preparação, esse catecumenato, os seus acompanhantes, né, aqueles que estão os preparando para esse sacramento,
vão seguir os diversos ritos necessários para que essas pessoas, esses adultos, entrem através da liturgia, né, a compreender, e isso sim é uma ação mistagógica. Eles são introduzidos nesse mistério da fé ao longo desses ritos celebrados em épocas sucessivas do ano litúrgico. Conforme o tempo litúrgico, essas pessoas vão participando da vida cristã e já tendo toda a acolhida, como a gente vê aqui no final, toda a acolhida da igreja. Por quê? Porque essas pessoas, os catecúmenos, já estão fazendo parte da igreja, na intenção, porque para Deus vale a intenção. Essas pessoas querem o batismo. Aí Deus os livre e guarde, mas que venham a, por algum motivo, perder a sua vida e não foram batizados, não, já estão na casa de Cristo, lá, né? Já estão levando uma vida de fé, já estão na casa de Deus, acolhidos e cercados de cuidados, porque eles já são envolvidos nessa graça de Deus que os salva. Então essa é a questão da catequese de adultos no que se diz respeito ao catecumenato. Agora, quanto ao batismo das crianças, que tem sido mais normal, né, nesses 2000 anos, nós também temos aqui, então, alguns parágrafos que, por já serem mais conhecidos, né, os seus objetivos, a gente vai procurar fazer um comentário, se possível, mais rápido. Vamos lá com o 1250. Leia. O batismo das crianças. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifestada no batismo das crianças. A Igreja e os pais, assim, privariam a criança da graça inestimável de se tornar filha de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Então a Igreja já nos recomenda que, assim que uma criança nasce, não se deve ficar protelando o batismo. Aí às vezes se passa 1, 2, 3 anos, ou até mais, sem procurar a igreja. Essas crianças ainda não são filhas de Deus. Nós só fazemos aqui, para um esclarecimento, né, entre nós, católicos, que todas as pessoas, sim, são filhas de Deus? São, porque todas as criaturas são filhas de Deus. Podemos, em lato sensu, podemos dizer assim. Agora, há uma diferença entre ser filho de Deus e ser adotado por Deus como filhos, entrar na família de Deus. É diferente. E ninguém é obrigado a ser da família de Deus. Se não quiser, não entra. Não recebe o batismo. Então, a Igreja nos deixa claro que ser filhos de Deus é uma dignidade enorme, é uma graça enorme, é entrar para a família de Deus, é entrar para o corpo de Cristo. E aí, os pais que têm realmente uma boa compreensão desse mistério não vão ficar protelando o batismo. Assim que nascer, o quanto antes, doa seu filho para Deus, doa sua filha para Deus. A partir da água do batismo, é isso que acontece. Então, apaga o pecado original e já dá de graça a graça da salvação para as crianças, né? Então, não tem que recusar, e aliás a Igreja recomenda que se batize sim as crianças,
não só adultos. Porque às vezes tem um ou outro pai que pensa assim, vou deixar meu filho crescer, depois ele resolve se ele quer ser batizado ou não. É um equívoco, é um erro de fé. Porque é com base na fé dos pais e dos padrinhos que, não, eu quero sim que meu filho seja filho de Deus o mais rápido possível. Próximo é o 1251 e ainda o 1252. Vamos ler. Os pais cristãos hão de reconhecer que esta prática corresponde também à sua função de alimentar a vida que Deus lhes confiou. A prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da Igreja. É atestada explicitamente desde o século II. É bem possível, porém, que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, também se tenha batizado as crianças. Um dia nós ainda vamos comentar aqui um pecado muito comum e que deveria sempre a pessoa estar atenta para não cometê-lo. Chama-se pecado da omissão. É grave e muitas vezes também se torna um pecado mortal, que até precisa ser confessado. É um pecado de omissão para aqueles que conhecem, a lei de Deus, o Evangelho, que cuidar da vida dos filhos é uma missão. Deus lhes confia um filho ou uma filha e você é administrador dessa vida. Essa vida está lhe confiada por Deus. Você tem que criá-la para Deus, não para o mundo. Se você vai, então, ao batismo, cria seu filho para o pai. Vocês passam, os pais, a serem administradores. Então, não pode se omitir. Tem que alimentar essa criança com a graça, através de uma vida cristã. Com a criança já sendo criada no berço religioso que é a igreja. Mesmo, missa todo domingo. Mas a criança não para, a criança dá trabalho, precisa amamentar. Não tem justificativa. Tem que levar as crianças todo domingo à missa. É ali que se cria os filhos. E no parágrafo seguinte, a gente vê que é uma tradição, com certeza, desde os apóstolos. Porque nós vemos aqui, tanto nos Atos dos Apóstolos, essa citação, como nessa outra de número 48, na Carta aos Coríntios, que os apóstolos chegavam em algumas localidades e muitas famílias pediam o batismo e a casa inteira era batizada. Logicamente que as crianças também ali já eram batizadas e se tornavam cristãs e filhas de Deus. 1253 e 1254. Fé e batismo. Vamos ler? O batismo é o sacramento da fé. A fé, no entanto, tem necessidade da comunidade dos crentes. Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da igreja. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e madura, mas um começo que deve se desenvolver. Ao catecúmeno ou ao seu padrinho é feita a pergunta: que pedes à Igreja de Deus? E ele responde: a fé. A gente também dá uma parada aqui, às vezes a resposta nos rituais está o batismo. Mas tem alguma diferença? Não. O batismo é o sacramento da fé. Então, se é uma criança ou um catecúmeno que está sendo apresentado para o batismo, o presidente da celebração vai perguntar:
o que está pedindo? O que você está pedindo para a igreja? Perceba que essa pergunta não é um simples rito. É uma vontade livre de quem apresenta, dos pais ou padrinhos, essa criança. Ela está pedindo em nome da criança, ou o próprio catecúmeno pede, o batismo ou a fé. Agora, batizou, está pronto? É filho de Deus? Já está salvo? Não. É apenas o início. Não é uma fé já perfeita e madura. Agora tem que crescer essa fé, aumentar essa fé. Como? Na igreja, na comunidade dos fiéis. A gente não é um ser isolado, nós somos um ser social comunitário. Pelo batismo a pessoa entra na comunhão dos santos. Pelo batismo a pessoa já está nos céus, no purgatório, na terra, ou seja, na igreja. Está em Cristo, como nós vamos ver ainda os frutos do batismo. Ora, para chegar a esse conhecimento, vai ter então para as crianças essa fase pós-batismal, que é a catequese. Não vai se poder deixar a criança crescer e só depois, lá com 6 ou 7 anos, que vai entrar na catequese, deixando a missão de instruí-las e de fazê-las crescer nessa fé para as catequistas da paróquia. Não, vocês sabem, nós não estamos falando novidade nenhuma. A criança começa a ter essa vida de fé em crescimento dentro de casa, na família e na igreja aos domingos, na família e nas missas de domingo, porque os pais têm que ser o exemplo, os padrinhos têm que ser o exemplo para essas crianças. Fazem parte da missão que abraçaram ao pedir o batismo. Vamos então agora ver o parágrafo seguinte, o 1254. Leia aí. Em todos os batizados, crianças ou adultos, a fé deve crescer após o batismo. Por isso a Igreja celebra a cada ano, na noite pascal, a renovação das promessas batismais. A preparação para o batismo leva apenas ao limiar da vida nova. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo. Fonte esta da qual brota toda a vida cristã. Essas renovações das promessas do batismo, que nós temos que fazer pelo menos uma vez ao ano, que é na vigília pascal, fazem parte do nosso crescimento espiritual, da nossa aproximação do santo, que é Deus, para que a gente seja santificado. A gente não é santificado longe de Deus. Quanto mais você ficar afastado de Deus, menos santo você é, menos santa você é. Só próximo a Deus Ele te santifica. Então essa renovação das promessas batismais é um dever de todo cristão na vigília pascal. Às vezes as pessoas, na Semana Santa, viajam, passeiam e ainda não dão a importância necessária para a vivência desses ritos da mais importante festa da cristandade, que é a Páscoa. É um crescimento contínuo pós-batismo. Não pode ficar apenas na cerimônia
do batismo. E terminando, por hoje, o parágrafo 1255. Vamos ler. Para que a graça batismal possa se desenvolver, é importante a ajuda dos pais. Este é também o papel do padrinho ou da madrinha, que devem ser cristãos firmes, capazes e prontos a ajudar o novo batizado, criança ou adulto, em sua caminhada na vida cristã. A tarefa deles é uma verdadeira função eclesial. Ali em latim, officium, é um ofício. A comunidade eclesial inteira tem uma parcela de responsabilidade no desenvolvimento e na conservação da graça recebida no batismo. Então nós temos aí toda a igreja, né? Todos os santos e santas nessa comunhão dos santos, orando para que todos perseverem na fé. E é um ofício, é um dever, é uma função assumida no batismo dos pais e padrinhos. Eu costumo dizer que os padrinhos, eles devem, não é que eles só podem, não. Eles devem chamar a atenção dos pais se eles não estiverem criando seus afilhados na igreja. Porque os pais que convidaram os padrinhos, normalmente é assim, para essa função. Então, se convidaram os padrinhos para essa função, eles vão fazer esse ofício de cuidar, de acompanhar. A melhor forma é com oração pelos seus afilhados. E os pais nem podem achar ruim dos padrinhos lhes chamarem a atenção se não estiverem criando seus afilhados na igreja, porque é dever deles. Então, que isso também fique aqui bem esclarecido nesse final do nosso encontro de hoje. No próximo, que vai ser o de número 68, nós vamos mais 2 itens daqueles que nós mostramos no início. Ok? Fique com Deus. Persevere na fé. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.